Fala galera, beleza? Bora acompanhar o fechamento 15/12, tá? Terça-feira. Vamos dar uma olhada nesse dólar aí, né? Ontem aconteceu o movimento que a gente estava esperando, né? A inversão do dólar aconteceu de fato. E hoje ele segue, tá? Com a mesma tendência de ontem. A gente falando do OBV, a gente continua, né, em topos e fundos ascendentes. Apesar da queda, a gente também veio fazer um fundo, terminando aí acima da média, tá? Tudo dá a ideia de que vai continuar esse movimento de alta. Por quê? Primeiro, por conta do OBV. Segundo, que apesar da gente ter tido um dia de queda, né, a queda nem sequer superou aí a retração de 61.8, tá ali no 88, né, fechou ali perto do 82, praticamente em cima. E a gente tem pouquíssimo volume, né, mostra aí um desinteresse na compra muito forte. Ainda assim, também formamos mais um sidebar, tá? No rompimento para um dos lados, adiciona uma entrada com stop abaixo, tá? Perdendo isso aqui, dá para tentar uma venda, né? Para tentar buscar o fundo. Da mesma forma que dá para a gente assumir uma nova tendência a partir deste momento, né? Já que a gente está subindo, fez um pullback, rompendo este topo, a gente romperia aí também um possível pivôzinho já no diário, tá? Tendo um alvo lá no 207, tá? Um alvo no diário. Não necessariamente acontece de um dia para o outro, mas é o que eu acredito aí é a possibilidade que eu acredito aí para os próximos dias, tá? Acho sim que o dólar pode dar uma inversão. A gente teve um dia muito decisivo para o mexicano, tá? Hoje caiu muito, né? Vocês conseguem enxergar esse candlezão gigante aqui, praticamente dobrou toda a alta que a gente estava tendo. Se a gente jogar aqui nos 60 minutos, essa queda fica um pouco mais clara, né? A gente perdeu o fundo anterior, né? Rompendo esse pivôzinho de baixo, o mercado desabou. E desabou bonito, né? Então vamos dar uma acompanhada, ver se esse mexicano se recupera, né? E se de fato também vai trazer o nosso dólar para baixo. Normalmente eles têm uma correlação aí proporcional, né? Se um está puxando muito forte para baixo, o outro costuma cair também. Vamos ver se isso aí não vai azedar o dólar amanhã, tá? Mas ainda assim é outro dia e é só um ativo correlacionado, né? Não necessariamente eles são codependentes. Enfim, vamos lá, né? 5 minutos. A gente vai ver os alvos de retração mais uma vez funcionando muito bem, principalmente na parte da manhã. Eu tô com duas fibras aqui, eu vou deixar... Opa, por que eu tô com duas fibras aqui? Pronto, agora sim, tá? Por padrão, eu gosto de deixar a fibra amarela, é a fibra minha de retração, tá? A gente tem o topo e o fundo do dia anterior. E hoje, como a gente continua, né, trabalhando dentro desta range, a gente não precisa aumentar e nem diminuir nossa fibra. A gente até pode traçar uma fibra entre o topo e o fundo de hoje para ter as retrações do próprio dia, mas aí a gente fica com muita retração, muito pontinho de suporte e resistência, acaba ficando difícil de operar, tá? O que eu acho que vale ressaltar aqui é a retração desta zona que a gente vem trabalhando, né, região de 61.8, considerando essa tendência de alta que estava se formando, né, que foi bem decidida na parte de ontem. A gente teve uma correção aí de 38%, tá? 42 pontinhos em relação ao topo aí praticamente, né? Um gap de baixa muito forte e seu primeiro movimento também foi de queda, né? Dando a entender que o mercado tinha forte tendência de baixa e também porque as médias estavam todas apontando para baixo. Acontece que a gente não tem força para romper fundo, tá? E volta também a testar a região de topo, sem força para romper topo, sem força para romper fundo, a gente gera uma consolidação. Uma possível entrada seria no rompimento dessa consolidação, já que, né, a gente veio testar a VWAP aqui uma vez, né? Fizemos um novo topo, testamos a VWAP, depois fizemos um rompimento. Acontece que depois desse rompimento o mercado volta tudo, mas, né, sem testar um novo fundo, ele volta para o topo rompendo, tá? Possíveis entradas aqui no rompimento dessa consolidação, e a gente podia projetar seu alvo de espelhamento para cima, já que ele rompeu para cima, tá? Seria uma alta de mais ou menos 12, 13 pontinhos, tá? Não é interessante, não é muito interessante essa compra, né? Porque a princípio é contra a tendência, né? Contra as médias que vem caindo. O ideal é que a gente faça esse movimento para buscar a média de 9 e posteriormente, né, a de 20, caso elas continuem, né, neste movimento. Então acontece que o mercado chegou a romper a média de 20, porém, né, com a média ainda apontando para baixo, a gente recua, né? Nada de um pullback na média de 20 e continuar esse movimento de alta. O mercado volta, perde tudo, tá? Se a gente não consegue romper topo, a gente volta para o fundo. O mercado vem mais uma vez testar a retração de 61.8 lá no 85, não consegue romper. Volta mais uma vez uma tendência, um pullback na média de 20, que agora sim faria um pouco de sentido, né, a gente pensar em venda. Acontece que quando a gente perde este pivôzinho de baixa,
né, já que a gente perdeu ali o último fundo, a gente tem um pivô de baixa. Quando a gente perde ele, inclusive com o volume, a gente vê que as médias continuam laterais, né? A média aqui você consegue ver que ela está querendo ainda virar para cima, né? Ou está mais ou menos de lado, né? E muito afastados dela, tá? Em relação ao fundinho ali, ó, a gente chegou a bater 16 pontos. Não é muito interessante. Interessante a gente fazer uma entrada um pouco mais próxima e com elas já direcionais. A gente não tinha, confirmou o pivô de queda, tinha preço, tinha volume, mas as médias, né, não estavam a nosso favor. Né? Nem a de 9 aqui estava muito interessante. Ela começou a apontar para baixo no momento do rompimento, tá? Não estava tão legal. Ainda assim a gente faz um rompimento, tá? O mercado chega a cair e testar a média de 200. Ah, e outro contraponto aí é a média de 200 que vem ascendente, tá? Vender contra uma média de 200 ascendente, né? Tem que ter o dobro da coragem aí, porque o mercado pode ir lá, como eu fiz hoje, testar e voltar tudo, tá? E a gente não vai ver isso acontecendo de vez em quando, tá? Com uma certa frequência a gente bate na média e volta, bate na média e volta, tá? Bate na média e volta. Então é normal a gente, às vezes, abrir mão de um trade porque estamos contra a média de 200. Ou melhor dizendo, né, não abrir um trade de posição contrária à média de 200 quando estamos muito próximo, tá? É normal a gente buscar ela quando estamos afastados. E quando a gente está perto, o ideal é a gente se afastar. E se a gente não tiver uma tendência muito bem definida, a gente pode ir contra ela e tomar na cara, tá? E o que acontece, tá? O mercado testa a média de 200, volta a subir. E volta, inclusive, a romper topo, tá? O que a gente tem aqui, gente? Um mercado extremamente consolidado, né? A gente tinha um fundo, fizemos um topo, depois voltamos para o fundo, aí não fizemos um topo novo. Então a gente podia enxergar aqui uma tendência de baixa sendo iniciada, só que aí a gente vem e rompe fundo, né? Tudo beleza, e a gente para de cair, volta e rompe topo. Então o mercado gerou uma consolidação gigantesca aqui por conta deste movimento. Até chegou a fazer um novo rompimento, mas muito curto, tá? E o mercado não saiu dessa zona, está trabalhando nela até agora. Então, o que a gente tem aqui? Um mercado muito fraco, né? E a gente comentou, inclusive, ontem, que provavelmente seria um dia muito ruim de se operar, já que a gente teve um candle totalmente direcional, né? E forte, para cima, no caso. Então, hoje era provável que a gente tivesse uma exaustão, né? Um cansaço, com um dia mais consolidado. Assim como aconteceu várias vezes, tá? Ó, candle direcional, candle de potência e depois um dia de consolidação, um dia direcional, um candle de consolidação. Então é normal esse tipo de movimento. Vamos ver o que ele espera amanhã. Pode ser aí uma espécie de gift, tá, no diário para romper, tá? Já que é um candle de pouco volume, corpo e pavio não tão pequeno, mas ainda assim é um gift, tá? Rompendo este topo, acionaria uma compra. Desculpa, com stop na mínima. Assim por ser também um sidebar, tá? Rompendo este topo, acredito eu que numa tendência que está se formando de alta, o mercado pode sim dar mais uma oportunidade. Nos 60 minutos a gente já perdeu essa tendência, tá? Porém no diário eu ainda acredito nela, principalmente por conta do ABV e principalmente porque também deu aquele setup lá em cima das bandas de Bollinger, né? Fechou fora, fechou dentro, no rompimento da máxima a gente faz uma compra para buscar média, tá? Então a gente tem bastante espaço para subir. Se a gente tivesse que traçar um alvo em cima do pivôzinho que ainda não está confirmado, tá? Seria o alvo em 196, dependendo do pouquinho que eu mexer no gráfico, ele já pode dar um pouquinho mais, tá? 196 aí é o alvo no diário, caso a gente rompa este candlezinho aqui, tá? É praticamente o mesmo alvo de espelhamento se a gente for brincar com este candle, tá? Normalmente a gente faz um candle contra a tendência, então a gente pega aqui, ó, espelha este movimento de queda, né? Visto que a gente não conseguiu perder este fundo, então a gente vai espelhar esse movimento para cima, dando um alvo lá no 210. Então tanto o alvo de espelhamento quanto o alvo do pivôzinho que está começando, tá? Geram aí o mesmo alvo praticamente. Então eu acredito sim que a gente pode ir lá buscar o 200 se rompermos essa região aqui, o topinho de ontem e antes de ontem, beleza? Só que, tá? O mercado terminou bastante direcional para baixo, né? Mesmo com a média de 200 apontando fortemente para cima. Vamos ver se amanhã a gente não vai abrir com um gapzinho de alta para buscar a média de 200 e voltar a cair, coisa que eu não acredito. Caso caia, a gente vai ter como alvo aí de novo a retração de 61.8 aqui no 85, tá? Apesar de ela estar trabalhada abaixo, tá? Ela tentou fazer falsos rompimentos, voltou a trabalhar acima, fechou praticamente em cima. Isso aqui não me assusta muito. Eu vou esperar amanhã para ver o gap, para ver se ele abre acima ou abaixo da retração, tá? Se a gente perder, abrir abaixo e continuar caindo, né, o nosso próximo alvo passa a ser retração de 38 lá no 56, tá? Caso não, se a gente abrir com gap de alta, acho que aqui pode ser até que ele venha testar 85, mas vai servir bastante de suporte para voltar a subir, porque eu acredito sim no movimento de alta para amanhã, tá?
Rompendo aí a média de 200, nosso único alvo aí, nosso único objetivo, primeiramente se torna o topo do dia de hoje, tá? 125. A gente pode esperar aí uma próxima pernada para a gente projetar um alvo, né, um espelhamento, mas por enquanto a gente vai ter que trabalhar com o topo de hoje, que é o 125. E se rompendo ele, tá? 131 seria o nosso próximo alvo. Tá? Por enquanto é isso que a gente tem. O mercado terminou bastante consolidado, foi bastante difícil hoje, só no final ele acabou dando um direcional um pouco mais forte, mas acabou fechando ali em cima de uma região de suporte, tá? E a gente tem uma média macro, né, a média de 200 apontando para o cenário contrário que o mercado fez hoje. Então vamos ter que esperar um pouquinho o movimento amanhã. E aí a gente tem novos alvos, talvez um pouco mais curtos. Beleza? Já no índice, tá? Tem também as retrações do dia anterior, amarelinha aí. O mercado nasceu ali, amanheceu ali em cima da retração de 38, tá? Em cima da média de 200. Seu primeiro pontinho foi um gap de alta, tá? Do esperado, porque normalmente é difícil a gente abrir com gap perdendo a região de retração. O seu primeiro movimento foi de alta, o mercado consolidou, tá? Esperou a média de 9, testou a média de 20 e voltou a subir. Na sala nós tentamos ali uma compra no rompimento deste topo, tá? Com stop aqui na mínima. Por quê? Porque é um TSI, tá? Na compra, tendência de alta por conta do gap, o mercado consolidou, esperou a média chegar no preço, né? Quando chegou no preço ela já estava ascendente, a gente teve um TSI de compra, tá? Ou até um breakoutzinho, romper neste último topo também dava para pensar em comprar aqui, tá? Neste candle aqui, no candle 17, porque rompeu o topo anterior, tá? Da nossa consolidação. As duas entradas eram bem-vindas com stop aqui embaixo. Tá? O mercado ainda arma um pivôzinho de alta, faz um pullback e volta rompendo, tá? Então dando mais uma outra oportunidade de entrada ou até um médio para frente quando a gente rompe este candle aqui. Interessante, tá, gente? A gente já podia trabalhar inclusive com alvos, tá? Nosso alvo era o 115.800. Ah, mentira, gente, desculpa. Antes da gente ter esse pivôzinho marcado, tá? A gente estava trabalhando com essa range, tá? Por conta do fechamento de ontem, né? Tendo o nosso primeiro alvo aqui no 115.700. Não foi isso não, o que a gente fez de manhã, meu Deus, esqueci. Foi em cima, desculpa gente, eu tô doido, tá? Foi em cima desse pivô mesmo, tá? 115.820 era o nosso primeiro alvo, tá? Coisa que não atingiu, ele chegou ali a testar a retração de 61.8 e voltou a cair testando fundo. Então quem deixa o stop, tá? Perto do, posicionado no book, né? Para quem entrou no rompimento do pivô e deixou o stop apregoado aqui deixou o stop apregoado na pedra, acabou sendo violinado, tá? Porque o mercado voltou para o fundo e testou, tá? Tirando a gente dessa operação, tá? Não das duas primeiras que deram bastante certo. Porém, tá? O mercado volta a subir, tá? Mostrando aqui que foi um falso rompimento, as médias continuaram apontando para cima apesar dessa queda, tá? A gente veio testar a média de 200 e voltou a subir, e a gente arma um novo pivôzinho, tá? Porque a gente rompe este topo anterior, né? Mesmo perdendo fundo anteriormente. Então a gente tem uma nova fibra para traçar, eu vou tirar essa fibra amarela aqui para não atrapalhar a gente, tá? Temos um topo, um fundo, temos um topo. Nosso primeiro alvo era o 116. Alvo rompido. Temos volume baixo, hein? Mas ainda assim o candle fechou acima e os outros candles continuaram a subir. Até pelo barra, né? A gente não seria estopado tão cedo. A gente projeta o próximo alvo, 116.270. O mercado atingiu, tá? Consolidou. Sem força para romper, a gente volta a testar a retração de 50. O interessante é que o mercado, apesar da consolidação, no finalzinho do pregão deu essa puxada para cima. O que a gente vai fazer para amanhã é traçar a fibra aqui, ajustar a fibra da mínima até o topo. E a gente tem os alvos de retração. Então, para a gente continuar subindo, primeiramente a gente tem que romper este topo, tá? A gente tem que romper o 116.375 para continuar subindo. Lembrando, tá, que a gente tem um alvo no semanal lá no 116.890. Acredito sim que a gente pode dar uma recuada após atingir esse alvo. E olha que interessante, tá, gente? O volume no índice continua bem abaixo, tá? Desde que a gente vem se aproximando desse alvo, o volume vem diminuindo. No ABV, apesar de um dia bem direcional de forte alta, a gente não voltou para o topo, tá? Ele continua fazendo ali topos e fundos mais baixos, tá? Descendentes. Apesar da média ainda estar para cima, a gente vem caindo, tá? Então acredito sim numa possível realização.
Se a gente chegar e fechar acima desse terceiro alvo de Fibonacci, a gente provavelmente vai estar muito próximo ou, né, fora das bandas de Bollinger. Também mais um setup de venda aí atuando no diário. Enfim, gente, o que a gente tem aqui? Algumas posições de compra, tá? TSI na compra, rompendo aqui o breakoutzinho e depois armou um pivô que acionou mais uma compra, não deu muito certo, tá? Chegou a ficar ali quase 100 pontos de gain, o mercado voltou e violinou para quem deixou o stop apregoado, tá? Depois que a gente fez esse stopinho aqui, a gente podia até inclusive pensar em stopar aqui, tá? Seria um stop um pouco mais curto, mas ainda assim teria pego, tá? Depois o mercado armou mais um pivô, fez mais um pullback na média, então faria todo sentido tentar mais uma compra, que aí sim, né, o mercado foi embora, né? Nossa quarta e última compra seria rompendo este pivôzinho com stop aqui embaixo, na mínima, e protegido pelas médias, tá? Essa compra aqui, apesar de a gente ter rompido um pivô, a gente estava bem afastado. Dessa vez a gente estava mais próximo. Então era mais interessante, inclusive, fazer essa operação, principalmente porque, né, a gente teve um pivô de alta rompendo a retração de 50. Então fica bem mais interessante. E esses foram os movimentos, tá, gente? Esses últimos 5 minutos do fechamento do pregão de hoje aqui trouxe o índice para cima, mostrou uma intenção de compra muito forte. Pode ser sim que o pessoal esteja jogando o preço para cima para tentar vender, como pode ser uma intensidade na compra muito forte. Ele pode continuar inclusive subindo aí amanhã. Vamos ver o que o aftermarket vai mostrar, o que o S&P vai mostrar para a gente durante a madrugada e esperar os movimentos do início da manhã de amanhã, tá? Vale lembrar que para a gente romper este topo, para a gente continuar subindo, temos que romper 116.370, que vai servir de resistência, tá? A gente abrindo com gap de baixa, pode ser que a gente teste mais uma vez a média de 20, perdendo ela a gente pode voltar lá para a retração de 50, tá? Seria uma queda aí de mais ou menos 700 pontos, tá? Se a gente não tiver força para romper o topo, normalmente a gente volta para a retração, tá? Vai estar inclusive ainda acima da média de 200, a gente pode até fazer um rompimentinho aqui para lá buscar, para só então continuar subindo, tá? Isso se o mercado subir, tá? Se o dólar voltar, né, a trabalhar nas altas, romper este topo, buscar o nosso alvo lá no 200, não acredito que o índice se sustenta aqui no 116 e pode começar a cair um pouco mais forte, tá? Principalmente porque estamos se aproximando do terceiro alvo de Fibonacci. Esse é o terceiro alvo que não é para ser ignorado. Normalmente a gente não passa reto por um terceiro alvo de Fibonacci, tá, gente?